Carlos Eduardo de Freitas Nascimento. Eu já sou gestor da empresa Diagnóstica BioLife. Nossa empresa atua no ramo da saúde como distribuidora de consumíveis e insumos para a área de laboratório, hospitais e clínicas. E eu tenho um desafio de me reconstruir, porque eu venho desde então da área operacional e eu cheguei no momento a qual a empresa ela chegou, né, de um tamanho onde eu necessitei de procurar ajuda. Foi então que eu procurei a Sandra, a consultora, e aí a gente entrou nesse trabalho de desconstrução do Eduardo operacional e a construção do Eduardo gestor. Então, esse processo que a gente está fazendo de desconstrução e construção desse novo ente está sendo muito produtivo, uma vez que eu estou conseguindo enxergar já esse novo ser a qual está sendo proposto para mim dentro da minha empresa. Então, eu acredito que os próximos passos eles serão muito produtivos. Eu já tenho na cabeça, né, o que é esse ser que eu preciso alcançar, né? E já tenho na cabeça também o ser que eu preciso desconstruir. Então, acredito que nós estamos aí com 3 encontros, e a partir dos próximos aí serão fundamentais para consolidar essa desconstrução e essa construção do novo ser enquanto gestor dessa empresa. Bom, com relação às fichas, né, o que já caiu? Como eu sempre fui operário, eu tenho uma formação acadêmica, construtivista, que entende que o ser social ele é produto da sociedade, nós sempre, né, temos um estigma, né? A sociedade ela cria na gente uma ideia de sociedade. Então, uma dessas barreiras na minha vida era desconstruir isso. Um exemplo concreto é a questão do mérito. Eu, por entender que mérito não é uma coisa que é praticada com justiça no nosso país, eu nunca trouxe para mim essa questão, né? Ah, Eduardo tá ali porque ele teve mérito. Não, eu sempre tive na minha cabeça que eu tô onde eu tô porque eu tive sorte. Conheço várias pessoas que teve o mesmo caminho, teve a mesma dedicação, às vezes se empenharam muito mais do que eu e, infelizmente, eles não tiveram o mesmo sucesso. Então, ou seja, essa ideia que eu tinha de ser uma pessoa de sorte e não uma pessoa que tinha conquistado algo porque eu corri atrás, e sim sorte porque eu escolhi o caminho certo, ela está sendo meio que desconstruída, né? Está partindo para esse caminho. Então esse é o primeiro ponto, né? Do ser contra o ente social ali, né? Construído ali pela sociedade, já com todo esse estereótipo na cabeça, né? Desconstruindo essas ideias. Uma outra questão também é a questão de onde eu vim. Quem eu sou não é cultural da minha família ser patrão, cuidar de pessoas, ter responsabilidade com pessoas. Eu sempre fui, né, empregado, então quando eu parti para esse outro lado, eu criei meio que um estilo paternal. Então, isso também era algo que precisava ser desconstruído, né? Que pessoas a gente lida, a gente se socializa, a gente conhece, a gente se torna amigo. Mas dentro de uma empresa, existe toda uma estrutura hierárquica, existe toda uma estrutura de gestão, existe todo um processo que é necessário para que a empresa ela siga o fluxo. E cada vez que esse processo é interrompido por, né, um processo sentimental, isso pode contribuir aí com um não avanço, no desenvolvimento dessa empresa. Isso também foi um fator a qual eu também me encontrei e tive que entrar no processo de desconstrução. E tive que entender que isso não é ruim. A gente ser parceiro das pessoas que trabalham com a gente ser amigo, é uma coisa. Mas, enquanto empresa, a gente tem que entender que o negócio ele tem que vir em primeiro lugar, porque você não tem que cuidar de um, você tem que cuidar de várias pessoas. Então, ou seja, você tem que sempre prezar pelo coletivo. Quando você tem esse estilo paternal, você acaba botando um outro debaixo das suas ali, aí acaba que o resto da empresa pagando, né, por, por um ou dois, o que não é justo. Então, ou seja, esse estilo paternal, ele está sendo um ato não justo. Está sendo um ato meio que injusto. Então, ou seja, eu consegui enxergar isso. Falei, não, você não pode, você tem que ser o cara que vai prezar pela empresa, pelo bem coletivo, pela saúde financeira, pela saúde da imagem da empresa, entre outras coisas, né? E as pessoas elas têm que entender isso, né? Então, ou seja, essa também foi uma parte que a gente conseguiu identificar. E um terceiro ponto é que eu sou muito ansioso, entendeu? Então eu tenho muitos projetos na minha cabeça e às vezes a não realização imediata desses processos me traz sofrimento, me traz angústia, né? Então, ou seja, a gente até usou a dinâmica da escada, né? Um degrau de cada vez. Sobe um degrau, olhe para os lados, aí depois você vai ver lá o outro ali na sua frente, você já tem a ideia que você vai subir ele, você vai estar nele, ou que você pretende estar nele. Mas espere ele chegar, não sofra, porque essa angústia, né, isso traz sofrimento para você e isso acaba afetando o seu cotidiano. A última sessão que nós tivemos foi com relação aos ser Eduardo. Quem sou eu? Como eu me identifico? Eu falei para ela que isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que ela deve escutar isso de todo mundo, né? E aquela pessoa que
que ela ouviu que isso é fácil, eu bato palmas para essa pessoa. Porque se conhecer é algo que é para poucos, né? Ter o autoconhecimento de si. Não estou falando que isso seja uma coisa impossível. Tem pessoas que têm essa capacidade, mas são poucas as pessoas, né? Porque na realidade você acaba selecionando poucas coisas boas e muitas coisas ruins. Ou quando você, né, é narcisista, você vai escolher muitas coisas boas e poucas coisas ruins. Então, ou seja, existe essa dicotomia aí de personalidade. Então, esse foi um processo também muito interessante, porque o eu operacional, ele era aquele cara assim, delegava, e se ninguém fizesse, ao invés de ir lá na pessoa que foi delegada e replicar a ordem, não, vai lá e faz. Então, ou seja, acabava que, como uma pessoa muito ansiosa, delegava, não deu tempo, via que não tinha feito, ia lá, fazia. Isso, para mim, era considerado como um ato de proatividade. Ela me mostrou que isso é um ato egoísta, entendeu? Que era egoísmo de minha parte fazer isso e não passar para o outro que precisa fazer aquilo e que eu estou precisando naquele determinado tempo. Até essa questão da visão do que é proatividade, do que é a própria questão do egoísmo, né, dos sentimentos ruins, que é ser uma pessoa perseverante, esses tipos de personalidades, ela conseguiu me mostrar bastante coisa. E eu consegui resumir muito o meu eu, através dos meus pontos ruins, meus pontos bons, e do antônimo das coisas ruins, que eu achei muito interessante. Toda pessoa que é egoísta ao extremo, né, ela tem o seu antônimo do outro lado também. Ou seja, as pessoas geralmente elas são as duas pontas. E aí eu consegui me identificar também e desconstruir algumas ideias que eu tinha sobre mim, né? Principalmente com relação ao delegar. Você delegava coisa, a pessoa não fazia, eu olhava, coçava a cabeça, olhava no relógio, o negócio precisa ser feito, olhava duas vezes, na terceira vez eu já estava lá fazendo. Entendeu? Então isso é ruim para quem quer gerir uma empresa, porque as pessoas precisam entender qual é o tempo das coisas. Isso. Não, na realidade, a proposta dessa mentoria é eu que tenho que me encontrar enquanto esse Cira aí, né, que é o empreendedor, que é o cara que precisa gerenciar, ser o diretor ali, executivo da empresa, e precisa exercer essa função, não é somente ser lá o dono, mas tratar de toda a cadeia produtiva. E se existe uma equipe, a equipe ela precisa estar ciente de suas funções e elas precisam estar cientes de suas responsabilidades. E para isso acontecer, o gerente, o diretor, o cara que está ali, né, no executivo, ele precisa passar isso de forma transparente, de forma que eles possam entender. E não somente de forma que apenas ele possa entender. Eu, né, no caso. Que às vezes eu transmito uma coisa e não fica muito claro. Mas fica claro para mim e para a pessoa não. Por isso que às vezes acontece desses atrasos, é que a pessoa não entende, ela volta, pergunta, às vezes fica com medo. Então precisa desconstruir tudo isso. E isso realmente é prática de quem está muito ali no operacional. O proativo que está no operacional. Ele vai, faz o dele, faz dos colegas e vai fazendo ali para quê? Para que o coletivo seja beneficiado. Espero que os próximos possam me surpreender e fazer eu continuar nessa alavancagem aí de crescimento, né, pessoal. Então, empreendedor, empreendedora, empreender é um desafio diário, né? Por isso, nós criamos este quadro, Vida de Empreendedor, aqui no canal da Celeste Economia Criativa, para conversar. Você gostou de ver e ouvir um pouco dos insights do Eduardo? Você também está nessa trajetória aí de melhoria contínua do seu negócio, da sua vida? Então, o objetivo da Mentoria Celeste é exatamente te levar a pensar. Veja qual dos nossos atendimentos melhor se adequa, melhor se encaixa em sua necessidade, ok? Você acessa o celeste.com.br e os links estão aqui também na descrição desse vídeo. Vem conosco que nosso objetivo, nosso propósito é descomplicar o seu empreendedorismo. Vem ser criativo!